Sejam todos muito bem-vindos à aula de 02, Direito Constitucional. Tivemos ontem a aula introdutória do curso, né? É um curso específico para algumas carreiras policiais e a outras pessoas que vão fazer curso outras áreas. Então é um curso que eu tento balancear a pegada das carreiras policiais com outras informações que não são totalmente das carreiras policiais. A gente vai tentando equilibrar a balança aí, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a essa aula. A essa altura do campeonato, o pessoal já entendeu como é que funciona a minha metodologia, a minha didática, tá certo? De fato, para alguns pode ser novidade, para outros nem tanto. O fato é que eu faço você copiar a porra toda. Faço isso justamente para ativar áreas do seu cérebro que você não está habituado a acessar. Vou dar um exemplo para você. Mapas mentais funciona? Ele funciona, mas sabe como ele funciona na sua plenitude? Quando você mesmo confecciona ele, sabia? O mapa mental ele é um mecanismo que vai despertar no seu cérebro lembranças. Mas se você não faz o mapa mental, não terá a mesma eficácia. Terá, mas não a mesma. E essa é a minha ideia da coisa. Se você observou, tudo que eu vou passar, eu passo em esquemas. Geralmente eu passo em esquemas para vocês. Vai assim até o final do curso. De modo que você coadune no seu caderno um verdadeiro mapa mental. Você consiga chegar a respostas das questões. Claro que existe uma técnica por trás disso aqui. Eu resolvo centenas de questões para chegar nisso aqui. Então não é igual eu falei, eu pareço ser muito louco. Me falaram isso. Calúnia, né? Imputar a alguém fato criminoso é calúnia, difamação, falar mal de mim para terceiros, injúria, xingar minha mãe de puta. Tudo isso é injúria, entendeu? São crimes contra a minha honra. Eu sou alvo desses crimes contra a honra direto. Mas eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Tá entendendo? Então vocês perceberam, às vezes, pô, mas tem que anotar? Confia. Confia no pai. Vai dar certo. Ao término desse curso, tenho plena convicção que você vai ter aí no seu caderno um belíssimo material. Com certeza disso. Beleza? Quem resolveu questões aí? É o dever de casa. Tá dentro do esperado, guerreiro? Tá, não tá? Tá. Tá exatamente dentro do esperado. Entende? Quem resolveu questões aí sabe. Tá bom? A gente tenta... Lógico que é impossível numa aula teórica eu falar tudo que vai cair na sua prova. Mas a gente tenta direcionar ao máximo o seu estudo aí. Show de bola? Tranquilão? Bacana? Então é isso aí. Guerreiro, essa televisão tá dando pala aí. Olha aí. A televisão tá dando uma pala aí. É só a TV que tá dando pala ou é a galera do online que tá me vendo e desvendo? Vendo e desvendo. Só a TV, né? Então é isso aí. Beleza? Então vamos iniciar? Então, na aula passada, a gente deu uma pegada assim um pouco mais pesada em doutrina, né? A gente deu uma carregada. Claro, eu fui bem sintético na coisa, tá? Eu fui bem, ó, isso. Poderia ficar aqui 5 aulas falando de doutrina para você. Tranquilo. Sem me estressar. Mas não é o nosso objetivo. Você tem um objetivo, não é ficar especialista em direito constitucional. Deixa isso para mim. Eu preciso pegar os atalhos de te passar. Cabe a você confiar ou não no meu serviço. E isso, o que vai te fazer confiar ou não, é quando você acertar a questão de prova. E eu estou nesse mercado já tem algum tempo, eu sei que é a receita. Tá entendendo? Então você precisa matar a questão de prova. Então isso que você anota é na exata medida do que você precisa. Bom? Claro, quanto mais informação, melhor. Sempre assim. Mas não se preocupe, vocês vão estar com um baita de um caderno até o final do nosso curso. Serão 8 aulas, se não me engano, 10, 8. 8 aulas. Até semana que vem eu acho que já até fechei alguns dias também aqui. Eu acho que 4 dias também. Vai encerrar esse curso aí. Beleza? Possivelmente legislação penal extravagante também é com o pai. Possivelmente. Tá? Hoje eu passei o cronograma do que era necessário. Acho que o pessoal da PRF, se eu não me engano. Quem for fazer PRF aí, possivelmente também será comigo. Beleza? Enfim, a gente vai se encontrando aí. Tem meus canais, minhas redes sociais. Tá? Meu Instagram. Quem desejar mandar alguma questão, alguma dúvida, qualquer coisa, é o nosso canal de comunicação para que nós possamos manter essa proximidade. Tá? Às vezes tem uma dúvida, manda lá. Às vezes tem uma questão, né, que o capiroto manda lá também, que a gente vai exorcizar esses demônios aí, beleza? Como eu falei na aula de ontem, o direito constitucional ele não pode ser um entrave, ele não pode ser um desafio para você. Claro, é uma matéria técnica, mas eu tento facilitar ao máximo para que a sua energia não se desgaste em direito constitucional,
você possa direcionar para uma informática, para um RLM, língua portuguesa, tá entendendo? A gente tem que pensar no conjunto da obra, tá? E eu sou um agente facilitador nesse quesito aí. Bacana? Show de bola? Ontem a gente terminou falando de forma de Estado, forma de governo, foi? Regime de governo, sistema de governo, foi isso? Foi isso, tá? Todos os itens que eu falei, mais ou menos 30%, os 30% finais da aula, são itens expressos lá no edital da PRF, que saiu ontem. Aí eu olhei rapidinho e falei, vou falar isso aqui então. Já me adaptei rapidinho. Nem ia falar, mas decidi falar. A gente vai tentando aí passar o máximo de informação. Um recado que me passaram foi para que vocês utilizem máscaras, tá? Aqui dentro da sala. Usa a máscarazinha aí. Beleza? Vamos nos proteger, tá? É isso. Pode ficar sentado no colo do amigo? Também não. Tá bom? Ah, mas meu amigo demais. Igual o bicho aqui tava, né, ali embaixo conversando uma coisa ruim. Né? Aí aí ele falou assim, Silvio, não fala pra ninguém não. Eu falei, tá bom, vai ficar só entre eu e o pessoal que tá do online e o presencial aqui. Não vou comentar mais além da gente aqui não. Falando sobre um... Como é o nome do seu amigo lá mesmo? Não, tô brincando. Ele tá online aí, tá? Um abraço aí pra ele aí, que tá vendo aí. Ele tá ligado, deve estar aí. Esse cara tá falando de mim, tá? Tá falando de você mesmo. Galera, bem-vindos aí, vamos arrochar? Pessoal, a gente vai ver aqui agora. Vou fazer um pequeno esboço do título 1 da Constituição. Gente, título 1 da Constituição vai do artigo 1º até o artigo 4º, parágrafo único. Tá bom? Obviamente, aqui é aquela parte básica, o Sociediva Plu. Lembra disso? É isso. Tem que comentar? Tenho. Mas eu só vou fazer um breve comentário aqui, um pequeno esquema no quadro, para a gente pelo menos revisar essa parte aí. E quem não viu, veja de maneira tranquila. Então, muitas coisas que eu falar aqui vai parecer bastante óbvia, até desculpe por isso. Beleza? Vamos lá, vamos explorar. Título 1 está aqui. Vou colocar aqui para vocês, ó. Título 1. Princípios fundamentais. Princípios fundamentais. Dentro disso, nós temos o artigo 1º. Nós temos que colocar o artigo 3º e o artigo 4º. Uma síntese aqui rapidinho. O artigo 4º. Princípios fundamentais é gênero e tem essas espécies aí. Beleza? Tranquilo? Então, princípios fundamentais é gênero e tem essas espécies aí. Então, o título 1 da Constituição, princípios fundamentais, começa no artigo 1º e vai até o artigo 4º, parágrafo único. Isso até hoje cai em prova, tá? Mais básico e besta que pareça, até hoje isso cai em prova. Beleza? Eu vou tentar passar algo a mais, algumas informações que eu já vi caírem em provas, e não o Sociediva Plu, né? E não aquele Congaer lá, né? E não isso. Vou tentar passar algo mais para que você já fique ligado como as bancas exploram isso aqui. Porque não é novidade para ninguém, que a banca chama objetivo de fundamento, fundamento de objetivo. Não é verdade? E aí todo mundo que está estudando sabe. Beleza. Eu vou tentar dar um desdobramento a mais em relação a isso. Então, olha só. Quando você analisa o artigo 1º, lá no artigo 1º, caput, lá no caput do artigo 1º, lá na cabeça do artigo 1º, tem duas informações aí que você precisa entender. Tá? Duas informações que você precisa entender e vão fazer parte aí do seu aprendizado. Duas informações interessantes. Primeiro você vai verificar, você vai abstrair disso aí, que o Brasil, ele vive sobre a égide do Estado Democrático de Direito. Eu vou falar um pouco sobre isso. Eu vi as questões de prova já sobre isso. Tá? E também referente à insolubilidade do Pacto Federativo. Logo de cara,
a cabeça do artigo 1º te dá essas duas informações. Bom, primeiro, vamos colocar aqui, ó. Primeiro. Pegar aqui, vou ganhar mais um espacinho aqui. Indissolubilidade do pacto. Insolubilidade do pacto federativo. Primeira informação que te passa, tá? Ou seja, União, Estados, DF e municípios indissolúveis, inclusive é a forma de Estado brasileira, protegido por cláusula pétrea. Primeira informação. Essa eu até comentei sobre isso ontem, estou só trazendo para vocês essa nova informação. A segunda informação é, nós vivemos sobre a égide da República Federativa do Brasil, tá? República Federativa do Brasil é como se fosse o nome fantasia da coisa, tá? República Federativa do Brasil, é o nome da coisa mesmo, tá? Vive sob a égide do Estado Democrático, tá? Então, vivemos aqui sobre a égide do chamado Estado Democrático. Falei um pouco sobre isso ontem também, posso comentar aqui hoje. Quais são as características do Estado Democrático? Primeira característica do Estado Democrático, o pleno funcionamento das instituições democráticas. O MP está lá oferecendo ação, o juiz está julgando, o judiciário está julgando, a autoridade policial está investigando, o STF está fazendo o controle de constitucionalidade, o Poder Legislativo está com a dupla função fiscalizando e produzindo normas, está entendendo? O Poder Executivo está executando a administração pública. Tudo isso que eu apresentei é a plena funcionalidade das instituições democráticas. E é um braço do Estado Democrático. Está entendendo? A normalidade institucional. Tá? Então nós temos aí a normalidade institucional. Beleza? Tranquilo? Também é braço... Gente, são infinitos braços do Estado Democrático. Estou falando os que caem em prova. A participação popular nas decisões do país também é um braço do Estado Democrático. Então, participação popular. Participação popular. E por último, que eu vou colocar aqui também, não menos importante, são as liberdades. Todo tipo de liberdade, tá? De opinião, de expressão, tá? Religiosa, econômica, todo tipo de liberdade provém do Estado Democrático. E eu vi questões de prova nesse sentido. Entenderam bem o que eu estou falando? Então, ó, vamos trabalhar com esses três braços aí de Estado Democrático. O primeiro deles é a normalidade das instituições. MP está lá, Judiciário está lá trabalhando, isso é normalidade, beleza. Segundo passo, vivemos sobre a égide da participação popular. Terceiro passo, as liberdades. Mano, falou em liberdade, todo tipo de liberdade provém do Estado Democrático de Direito. Beleza, tranquilo. Tudo isso na cabeça do seu artigo. Se você olhar lá, você não vai ver nada disso. Só que entende-se, as provas levam para esse caminho. Eu estou te preparando para a prova. Entendeu? Tranquilo? Bacana. Agora, nós temos aqui no artigo 1º os chamados o quê? Fundamentos. Nós temos aqui no artigo 1º os chamados fundamentos. Quais são os fundamentos? Soberania, né? Primeiro deles. Soberania. Cara, o que é soberania? Falei também ontem, mas vou repetir aqui. Soberania, ela se divide em duas espécies. Soberania do ponto de vista interno e do ponto de vista externo. Ora, se o Brasil ele é representado, vá até um tratado internacional que versa sobre direitos humanos. Quando o chefe de governo, né, o chefe de Estado, o presidente, vai lá, ele vai usando o quê? Qual a prerrogativa do Brasil?
a sua soberania. Entendeu? Do ponto de vista interno também deve-se entender a soberania. Ora, país de fora, país vizinho, país outro qualquer do mundo, não pode chegar dentro do nosso ordenamento jurídico e colocar um novo crime. Não pode criar normas aqui dentro. Isso é a soberania interna. Percebeu o que é soberania? Então, soberania é isso aí. Então, do ponto de vista interno e ponto de vista externo. Se liga aí no marronzão, tá muito embaçado? Não, né? Vou colocar aqui, ó. Cidadania. Ora, se eu perguntar para todos de vocês, talvez você não consiga, em palavras, me dizer o que é cidadania, mas eu acredito que intrinsecamente, no seu interior, você saiba o que é cidadania. Ora, você pode não saber me explicar o que é cidadania, correto? Não dá para ter uma ideia empírica do que seja cidadania? Dá. Então, cidadania é isso mesmo que estão pensando. É o cara ser abraçado pelo Estado, ser parte da sociedade, ter direitos, ter deveres, obrigações, tá entendendo? O cara precisa de assistência, lá tá o Estado, tá entendendo a coisa? Cidadania é isso? É, só que cuidado. Cuidado. Cidadania também tem uma outra vertente que o CESP explora. Embora, se o CESP virar para você e falar, cidadania resume-se no direito do camarada votar. Tá certo. Só que não é só isso. Fundação Getúlio Vargas já cobra os dois significados que eu vou te passar aqui. Eu vou te vacinar contra isso aí, olha só. Cidadania, ela pode ser no sentido amplo. Sentido amplo. E sentido o quê? Estrito. Sentido amplo. É isso aí que estão pensando mesmo. É a cidadania mesmo. E sentido estrito? Puxa uma seta e escreva do sentido estrito. Votar, tá certo? Direito de votar. A alistabilidade do indivíduo, tá? Condição de alistabilidade. O cara votar chama-se alistabilidade. Então, se você vê o CESP falando que a cidadania resume-se em alistabilidade, tá? Concorda-se, entre aspas, mas é o CESP. Entendeu essa coisa? Sim ou não? Beleza? Então nós temos aí a soberania, a cidadania, o que mais? Dignidade. Dignidade da pessoa humana. Ora, e o que é a dignidade da pessoa humana? Puxe uma seta jumental aí no seu material e escreva e afirme. Nessa seta você vai escrever princípio coringa. Princípio coringa. Escreva, que eu vou te mostrar por que é o princípio coringa. Na sua prova, você está numa dúvida do caramba, não sabe o que escrever na sua redação. Seja qual for o tema da sua redação, a dignidade da pessoa humana vai encaixar lá. 100% de certeza. Pode falar qualquer tema que vocês quiserem. Ah, plantação de mandioca na Malásia. Isso cabe dignidade da pessoa humana, quer ver? A mandioca, como fonte de alimentação rica em carboidratos, vem sustentando diversas nações carentes ao longo do tempo. Pela dignidade da pessoa humana, né? Entendeu a coisa? Dá. Seja o que for, desde plantação de mandioca até violência urbana. Consegue entender o que eu estou falando? Por isso que eu chamo de princípio coringa. Serve para tudo. Senhores, entenda você que está me assistindo aqui agora, em casa, aqui no presencial, o que é concurso público quando se fala de redação? É uma outra pessoa que vai ler sua redação. Se a pessoa olha lá a dignidade da pessoa humana, é impossível a pessoa desconsiderar o seu argumento. Não dá para ela fazer isso. Muitas vezes o examinador vai chorar e vai lá na sua casa te abraçar. Não importa. Tá entendendo a coisa? Vai mesmo, vai não, porra, tô zoando, né? Lógico, o professor falou que vai, eu vou ficar fazer um café aqui. Calma. Beleza? Vamos lá, meu padrinho. Dignidade da pessoa humana tem uma fonte. Qual que é a fonte dela? Declaração Universal dos Direitos Humanos, 10 de dezembro de 1948. Dignidade das pessoas humanas. Declaração Universal dos Direitos
humanos. Então, qual que é a fonte desse cara? Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, dia 10 de dezembro. DUDH, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ponto. Beleza? Outro. Valores sociais. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ora, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. O que é isso? Quais são os desdobramentos disso? Primeiro, o Brasil é capitalista, sem dúvida. Já puxa a primeira seta aí. Capitalismo. Capitalismo deriva do valor social do trabalho e da livre iniciativa. Vice-se perguntar. Tudo que vocês estão escrevendo aí não é produto da minha imaginação não, tá? Não é eu que levanto de manhã e falo, vou mandar a galera anotar qualquer coisa. Não. Produto de estudo. E estudo em cima de questão. Como as bancas cobram, desse jeito. O que mais? Que deriva dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa? A não interferência estatal. O Estado não pode interferir nas regras de mercado. Não pode falar assim, seu João, você vai vender o arroz a 10 conto. Mas eu comprei por 18. Foda-se, seu João. Pode fazer isso? Não. Não pode fazer isso. Tá entendendo? Porque é um dos princípios da República, o quê? Valorar o trabalho e a livre iniciativa. Beleza? Não intervenção, capitalismo, não interferência, respeito às regras de mercado, segurança jurídica para as regras de mercado. Ora, imagine uma nação que vai investir aqui no Brasil, a China, por exemplo, ou qualquer outra nação. Imagine se vira e mexe e ficar mudando as regras jurídicas. Ninguém vai investir aqui. E hoje o mundo é globalizado. E globalização essa é tamanha que uma nação consegue quebrar a outra, tá certo? No movimento de bolsas. Em 1929 já era assim, imagine hoje. Com o aumento dessa carga de globalização. Então a República prevê isso. Beleza? Show. Qual que é o último? Pluralismo político. Escreva no pluralismo político aí no seu material. Primeira seta. Coexistência entre partidos políticos. Vamos lá, galera. Vai ser dinâmica aqui hoje. Não perca as anotações, não. O que eu estou escrevendo e o que eu estou falando para você anotar também. Coexistência entre partidos políticos. Hoje nós temos aí uma caralhada de partido político. Hoje nós temos diversas siglas e no Brasil é permitido que assim seja. Tá certo? Foi feita uma pesquisa recente e entendeu-se que tem no mundo ele apresenta 7 ideologias diferentes. Não mais que isso. Só que no Brasil, da última vez que eu olhei, tinha 39 partidos registrados. Aí tem direito a fundo constitucional, lá do artigo 17 parágrafos, depois a gente vai estudar isso aí. Aí você imagina que delícia que é o Brasil, né? Enfim, entenda, o pluralismo político, primeiro pé, coexistência entre partidos políticos. Segundo pé, Estado Democrático de Direito, que são as liberdades. Coloca aí na segunda setinha, liberdades. As liberdades também derivam disso aí, tá? Do pluralismo político. Gente, pluralismo político não é só a coexistência entre partidos políticos. A política é a arte de conviver com ideias opostas. Ora, a liberdade só pode derivar do pluralismo político. Beleza? Que deriva do Estado Democrático de Direito. Sacou? Sim ou sim? Aqui nós temos o famoso Socidivaplu. Vai cair assim? Ainda hoje cai. 2018 resolvi um monte de questão do CESP, perguntando se cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana eram princípios da República Federativa do Brasil. GCM de BH 2018. Caiu. Ainda cai. Ainda hoje cai. O Socidivaplu ainda hoje pode te salvar de alguma coisa. Só que não é só. Você precisa captar o que eu estou te falando e fazer as devidas anotações. Pergunto. Algum problema aqui em fundamentos? Sim ou não? Tranquilão? Sim? Não? Ou eita? Deixa eu ver se o chat aqui tem. Ó, a galera do online tá dando boa noite. Pluralismo. Uhum. Qual o primeiro ponto do pluralismo? Camely.
Coexistência entre partidos políticos. Estou online, galera. Relaxa, meu padrinho. Isso, coexistência entre partidos políticos. Show? Está perguntando se pode arrumar a nitidez do quadro. Nitidez do quadro? O quadro tá ruimzão? Não? Eu que ofusco aí os seus... bonitão pra caralho. Não? Tá bom. Vamos lá. Pessoal, siga-me. Aí, eu ia colocar essa informação aqui embaixo. Questão geográfica aí não tem espaço. Eu vou passar para lá, mas você vai colocar aqui embaixo essa informação. Você sacou? Beleza. Nós vamos agora falar do artigo 1º, parágrafo único, que cai em prova também. Cai assim, ó. Vou colocar bem aqui, ó. Artigo 1º, parágrafo único. Dentro desse dispositivo do artigo 1º, parágrafo único, nós temos duas importantes informações. Primeiro, qual que é a fonte do poder? Aqui, ó. Qual que é a fonte do poder? Segunda informação que temos aqui dentro, como exercê-lo? Como o dono do poder vai exercê-lo? Ou seja, qual que é a fonte do poder? A Constituição fala que todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo, tá? Então, qual que é a fonte do poder? O povo. Todo poder, ele vem do povo. Data vênia, político que vira e fala que não confia na opinião pública, ele despreza justamente o dono do poder, que é o povo, que é o dono do poder. Mas isso cai em prova? Claro que não, meu amiguinho, que todo mundo sabe que o poder emana do povo. Agora isso aqui que eu vou escrever cai. Como o dono do poder, que é o povo, vai exercer o poder? De duas maneiras, tá? Vai exercer da primeira maneira, indiretamente. Indiretamente. Como que o povo vai exercer o poder indiretamente? Como? Votando em seus candidatos. Tá? Perdão. Votando em seus candidatos. É isso mesmo. E vai exercer diretamente quando ele se candidata. Tá bom? Cuidado para não confundir isso. Quando cai, às vezes, derruba um candidato desavisado. Ó, indiretamente é quando o quê? Ele exerce o direito ao voto. E indiretamente. Indiretamente e diretamente. Diretamente, quando ele é o quê? Candidato ao cargo público. Aqui, ó, a listabilidade e aqui elegibilidade. Tá bom? Tranquilo? Só que isso também não pode ser confundido na prova. Quando o cara vai lá e diretamente se alista como candidato a alguma coisa, significa que ele cumpriu o quê? Ele cumpriu justamente os requisitos constitucionais do artigo 14, que depois eu vou falar, tá bom? Ele cumpre os requisitos constitucionais e é candidato, tá? Só que o voto, que é o sufrágio universal, ele vai lá e vota também, resume-se e abraça justamente com o conceito de cidadania ali, beleza? Do sentido estrito da coisa, tá bom? E o nome dessa porra toda aí? É a democracia semi-direta ou participativa. O nome desse cara aqui, ó. Cuidado, o nome desse aqui, ó, é a democracia semi-direta, ou participativa. Beleza? Democracia semi-direta ou participativa. Cuidado! Cuidado! Não é uma democracia direta o Brasil. Ela é semi-direta. E isso é um contrassenso. Às vezes eu pergunto, mas por que é semi-direta? Porque você exerce o poder votando e sendo votado. Tá bom? Não é uma democracia direta. Uma democracia direta seria se você só pudesse ser candidato e tal. Tá? Beleza?
Então, artigo 1º, parágrafo único. Aí vou aproveitar aqui o ensejo e já vou trazer aqui o artigo 2º. Rapidinho aqui para a gente finalizar isso. Vou colocar esse título 1 todo no quadro aqui. O artigo 2º fala o seguinte, fala dos poderes da União. Lá no artigo 2º fala assim, ó, são poderes da União o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Então, esses são os 3 poderes da União. O Executivo representa quem? Governadores, os prefeitos, o presidente, né? Em todas as esferas. E o Legislativo? Vereadores na esfera municipal, deputados estaduais ou distritais, Estado e DF, deputados federais e senadores na órbita federal, que é o bicameralismo, que outrora a gente fala. Beleza? E o Poder Judiciário tem a missão institucional de quê? Julgar os litígios, né? Beleza? Tem a função jurisdicional da coisa. Então, são poderes da União, o Executivo, até desculpe por isso, se estiver muito óbvio, é necessário, às vezes o óbvio tem que ser dito, Legislativo e o Judiciário. E a Constituição fala o seguinte, ó, esses caras aqui, ó, eles são independentes, tá? Eles são o quê? Independentes. O que isso quer dizer, meus queridos? Quer dizer que o Executivo não manda no Legislativo e o Judiciário não manda no Executivo. Eles são independentes, tá? Só que a Constituição fala, ó, eles são independentes, mas eles são o quê? Amiguinhos, eles são harmônicos, independentes e harmônicos. Então, os poderes da União são independentes e harmônicos. Até então, pode ser que não tenha novidade para você. Você sabe isso. Só que qual é o nome que a doutrina dá para esse cara? Pesos e contrapesos, ou check and balance. Vamos anotar? Pesos e contrapesos. Ou check and balance. Ou, o nome disso aqui, ó, é o chamado pesos e contrapesos, ou check and balances. Beleza? Tranquilão? Pessoal, até aqui alguma dúvida, algum problema? Tranquilão? Pegado? Às vezes eu falei muita coisa que você já sabia, né? Às vezes eu não falei nenhuma novidade não, né? Então beleza, vai anotando aí, vai chegar nas novidades. Beleza? Agora vem pra cá. Então espera só um pouquinho lá o pessoal copiar lá, do online. Um minutinho você passa pra cá. Beleza, galera? Então, artigo 1º, parágrafo único, artigo 2º. Vamos voltar aqui no artigo 3º. Vamos ver aqui agora os chamados objetivos, né? Então, estamos diante aqui dos chamados objetivos. Quais são os objetivos da República? Olha, em outro momento, não tão distante, as bancas de concursos gostavam de chamar objetivo de fundamento e fundamento de objetivo. Só que é facilmente perceptível a diferença entre os caras. Quer ver? Olha só. O que é objetivo? Primeiro, construir, ao verbo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você tem isso aí na sua Constituição, não preciso repetir, né? Como é que eu construo uma sociedade justa e solidária? Pensa nisso. Outro verbo. Garantir. Garantir o quê? O desenvolvimento nacional. Como que eu garanto o desenvolvimento nacional? Guarda essa informação aí. O que mais? Erradicar a pobreza.
a marginalização, erradicar e reduzir as desigualdades. Como eu faço isso? Percebeu? Tem uma lógica, tá? Promover o bem de todos, sem preconceito nenhum de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Percebeu aí esses 4 verbos? Percebeu? Aí se você, olha como é que é lógico a coisa. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades, promover o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, etnia e religião. Cara, isso são ações que não se executam do dia para a noite, concorda comigo? Não é numa canetada que o chefe do executivo vai promover o bem de todos. Decreto número tal, artigo 1º. Todos têm que ficar bem. Aí, a partir desse momento, está todo mundo bem. Não é assim que funciona. Então, você perceba que isso aqui, está dentro de quê? De ações afirmativas, ou de plano de governo, ou de plano de Estado. São ações afirmativas. Como eu vou promover o bem de todos? Ora, se eu coloco um programa de distribuição de renda, atingindo os vulneráveis sociais, eu estou promovendo o bem de todos. Consegue entender? Que não é uma coisa que vai promover o bem de todos. Então fica evidente que o objetivo da República Federativa do Brasil são ações afirmativas, políticas de governo que se faz a médio, a longo prazo, ou nunca se fazem. Está entendendo a coisa? Eu quero erradicar a pobreza. Então se eu colocar uma lei, nunca mais vai ter pobre? Não, calma. Está entendendo a coisa? Olha como é que é a coisa. Diferente aqui de uma soberania. Soberania. Pronto. Soberania. Está entendendo? Cidadania. Cidadania. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Quando? Lá na puta que eu pariu. Tá entendendo? Dia que der. Aí se não der? Se não der, não tem problema. Tá entendendo a coisa? Aí você entendeu que por uma lógica de entendimento, uma semântica, você consegue matar a coisa? Só que também existe uma outra estratégia, que são os verbos no infinitivo. Verbo no infinitivo, filhão, para você que está fudido em português, é esse verbo cru aqui, andar, correr, falar, que não tem nenhum tempo verbal. São os verbos no infinitivo. Só que o CESP sacou a malandragem. Uma vez o CESP meteu essa, construindo uma sociedade livre, justa e solidária, estaria o Brasil, tá entendendo? Deu um tempo verbal para a coisa. Construindo uma sociedade livre, justa e solidária, estaria o Brasil acobertado pelos fundamentos da República. Certo ou errado? Errado. Ele meteu um tempo verbal, construindo um gerúndio, entendeu? Construindo um tempo verbal. Ele meteu essa uma vez. Ou seja, deu um tempo verbal aqui, nego. Porque, igual a minha afinada avó falava, quando o capim muda de cor, o cavalo morre de fome. Aí nego olhou e falou, eita, o que eu vou fazer aqui? Sacou essa ideia? Cuidado com isso. Então não dá mais para você ir pelo lance do verbo infinitivo. Se for verbo é objetivo, foi assim que eu aprendi na minha época. Se for verbo é infinitivo, e se for um substantivo qualquer aí, é fundamento. Mas cuidado. Questão que eu vi na prova, se liga. Cidadania, construir uma sociedade livre, justa e solidária, concessão de asilo político, são princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Certo ou errado? O que é? O capim mudou de cor, o cavalo está morrendo de fome? Tá certo, porra, olha aqui. Princípios fundamentais, é título, que é o 4º artigo, que é o princípio das relações internacionais que eu vou comentar agora, que é a concessão de asilo político. Eu vi uma questão desse jeito. Então, cuidado. Às vezes você vai perder questão porque o capim só mudou de cor. Você não pode fazer isso. Você não pode perder uma questão... gente, questões do artigo 1º até o artigo 4º, parágrafo único, eu vou colocar naquele cantinho lá. Se você erra uma questão dessa, até seu filho está reprovado. Seus netos. Vai ter que ficar 3 gerações da sua família fazendo concurso aí. Não pode. Hoje não mais. Beleza, até aqui? Tranquilo? Eu estou falando básico? Tô, mas calma. A gente vai devagarzinho. Do básico até o mais avançado. Calma, até peço desculpa por isso. Tá fácil. Calma, eu sei. Tá bom? Igual eu falei, eu vou equalizar as pessoas que nunca estudaram, pessoa com nível intermediário e pessoa mais tryhard aí. Vou tentar abraçar geral aí, beleza? Foi? Vamos falar do artigo 4º agora? Artigo 4º é chamado de princípio das relações
internacionais. Artigo 4º é chamado de princípio das relações internacionais. Quer ver, ó? Aqui dentro, o princípio das... Aqui dentro nós temos a seguinte informação. Vocês acompanharam o que ocorreu nos últimos anos na Venezuela? As pessoas estão empobrecendo, a sociedade venezuelana está cada vez mais necessitando de ajuda. Eles estavam passando pela Colômbia e passando por Roraima em território nacional. Pode a República Federativa do Brasil mandar o exército ficar lá na fronteira e falar: para tudo, nenhum venezuelano pode entrar. Pode fazer isso? Não pode, cara. Não pode. O Brasil ele não tem arcabouço constitucional para fazer isso, porque é um dos princípios da República Federativa do Brasil a concessão de asilo político. Ah, tá, mas são refugiados econômicos. Não importa. Percebeu o que eu estou falando? O Brasil é um país que a Constituição praticamente destrava as suas fronteiras. Tá entendendo? Não há como... lógico, você não vai deixar a maconha entrar pelo Paraguai, né? Você não vai deixar lá a cocaína entrar pela Bolívia. Não, não é isso. Não estou falando disso. Estou falando de pessoas, de gente. Então, quais são os princípios das relações internacionais? É como a República Federativa ela vai se comportar perante as outras nações. Vamos a eles? Olha só. Tem um métodozinho que eu uso para memorizar essa porra aqui. Eu vou colocar para vocês. Vou tentar trazer esse aqui, ó. Meio ruim, mas vai assim mesmo. Beleza? Primeiro. A de quê? De amor? A de quê? Autodeterminação dos povos. Vamos lá. De quê? Independência nacional. De quê? Defesa da paz. Daqui surge a famosa frase que o Brasil é um país pacífico. Porque entre os seus princípios está a defesa da paz. E não o quê? Não intervenção. O que é não intervenção? Tá lá Uruguai e Argentina tretando. Vamos tretar. Sua mãe não é homem, não sei o quê. O Brasil, primeiro, ele vai fazer o quê? Ele não vai se meter. Qual é o primeiro princípio? Não intervenção. Então, primeiro é a não intervenção. Mas se for para se meter, tem que ser o quê? Tem que buscar o quê? Solução pacífica para as tretas, para os problemas, olha só. Ou para os conflitos, ó. Vou tentar passar isso aqui mais. Tem um espacinho aqui. Não ficar muito ruim. Vou colocar aqui, ó. Com de quê? Concessão de quê? De asilo político. Pode fechar a fronteira? Não. E se os venezuelanos cá chegam no nosso país? Pode negar atendimento para eles, médico, por exemplo? Chega uma venezuelana, vou ter um bebê. Aí chega na rede pública lá de Roraima. Pode recusar atendimento? Não. Tanto é que sobrecarregou a rede de saúde lá. Chega os menininhos venezuelanos lá na escola de Roraima lá, na escola pública do município de Roraima. Pode recusar a matrícula? Não pode. E se não tiver nenhum documento? Não pode recusar a matrícula. Primeiro matricula, depois vê o que rola. É igual cigano, esse pessoal, né, mais nômade. Tá entendendo a coisa?
Não pode, porque é princípio da República Federativa do Brasil isso aí. Não pode. O Brasil não tem nem escolha. É assim que está na nossa Carta Maior. Beleza? Tranquilo. O que mais? Prevalência dos direitos humanos. Prevalência dos direitos humanos. Aqui, ó, obviamente é autoexplicativo, né? E de quê? Igualdade entre os povos. É de quê? Repúdio ao racismo. Repúdio ao racismo e ao terrorismo. Sobre isso, aqui no Brasil nós temos a Lei 7716 de 89, que ela trata essa questão do racismo. O que é o racismo? O racismo é você negar direitos a uma pessoa em razão de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Isso de acordo com a Lei 7716. Aí quando foi o ano 2019, o STF falou, beleza, além de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, temos a homofobia. Tá entendendo? Então, vamos lá, não é você chamar uma pessoa, ô seu judeu desgraçado, não, didaticamente licença. Não é isso que é racismo. Isso é injúria racial. Olha como é que o racismo ele é mais abrangente que o simples xingamento e igualmente podre. Presta atenção, se liga. Tem um boteco, aí falo, hoje eu não vou atender judeu. Oxe, tá entendendo a coisa? Você tem um hotel, aí você nega hospedagem ao negro. Só por ele ser negro. Consegue entender a coisa? Olha como é que o sujeito passivo, que é a vítima do crime, é toda uma coletividade. Fulano, só por causa dessa condição, não entra no meu bar. Opa, pera lá, negão. Essa porra aí, ó, é crime inafiançável, imprescritível, insuscetível de quê? Graça e anistia. Olha o status, lá na frente a gente fala sobre isso. Olha o status constitucional e a reprimenda constitucional para essa coisa. Então o Brasil, além de internamente, por meio da Lei 7716 de 89, externamente também é um dos princípios das relações internacionais repudiar tais condutas. Beleza? Tranquilo? Vamos lá? Vamos fechar? Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Cooperação entre os povos. E está faltando uma, que é a solução pacífica dos conflitos. Solução pacífica dos conflitos. Pronto. Tá aí, ó, o artigo 4º em tela para você. Algum desses princípios aí não está claro para você? É bem tranquilo entender. Geralmente a prova não vai se debruçar sobre um desses princípios, porque não é a menção do seu concurso. Agora, se você for fazer Instituto Rio Branco, aí a gente teria que começar 5 aulas sobre esse artigo 4º. Esse artigo 4º ele cai no Instituto Rio Branco para diplomata. Aqui para nossas provas de carreira policial, analista, bancária, até aí já serve. Ficou faltando só agora o artigo 4º, parágrafo único. Vou colocar bem aqui, ó. Bem desse lado aqui, para a gente finalizar o título 1. Artigo 4º, parágrafo único. Fala assim, ó, fala que a República Federativa do Brasil buscará
Integração. Integração com quem? E que tipo de integração? Todo tipo de integração. Integração social, econômica, financeira. Tá entendendo? Todo tipo de integração. Com quem? Com os países da América Latina. Países da América Latina. Qual que é a ideia disso aqui? Para que buscar essa integração, meu povo? Para que buscar essa integração? Para formar a chamada Comunidade Latino-Americana das Nações. Unasul, Mercosul, tá? Acordos bilaterais entre Brasil e Estados Unidos. País da América Latina inteira. Tá? Lógico, Estados Unidos não, né? Não é da América. Beleza? América Latina, para formar a chamada Comunidade Latino-Americana das Nações. Aí, meus filhos, está no quadro todo o título 1 da Constituição. Aí, meu filho, é só ser feliz. Anote, anote. Como eu falei, eu só ia fazer esse simples comentário aí sobre o título 1. Tá aí, né? No quadro todinho, título 1. O que você precisa saber, pode deixar no cantinho, mano, lá, ó. Galera copiar mesmo. Do roteiro. Agora vamos ver teoria dos direitos fundamentais. Pessoal, dúvidas, perguntas? Tranquilão, né? Aí. De gabazinho a gente vai avançando. Tá aí no quadro para vocês o título 1. Latino-Americana das Nações. Depois de comunidade está escrito Latino-Americana das Nações. Nice, meu padrinho. É isso aí. Pessoal, tranquilão até aqui? Sossegado? Podemos seguir? Vamos ver uma teoria geral de direitos fundamentais agora? Vamos lá? Quais são as características deste direito? Beleza? Aí a gente começa a desbravar o artigo 5º. E não precisa nem ser um gênio para saber que é o coração da sua prova. Direito constitucional, o coração da sua prova é o artigo 5º. Ora, ali que vai enraizar os direitos fundamentais, individuais, coletivos, os remédios constitucionais, é tudo ali, tá bom? Vamos lá, vou apagar aqui. Tópico 2. Características dos direitos fundamentais.
Beleza? Vamos estudar agora as características dos direitos fundamentais. Beleza? Pessoal, o título 2 da Constituição, ele vai do artigo 5º até o artigo 17. Cujo título é Princípios Fundamentais. Temos no artigo 5º, chamado Direitos Individuais e Coletivos. No artigo 6º até o artigo 11, chamados Direitos Sociais. Artigo 12 e 13, chamados Direitos de Nacionalidade. Artigo 14, 15 e 16, chamados de Direitos Políticos. E o artigo 17, Direitos dos Partidos Políticos. Esse é o título 2, que é o coração da prova, e na Polícia Civil é o que vai cair, é só esse título 2 e o artigo 144. Tá bom? Então fica ligado aí quem vai fazer esse certame. Quem não vai fazer, também vai cair nos outros concursos. Vamos lá? Vamos explorar isso aí? Ó, vou colocar aqui algumas características, as que caem em provas, principalmente. Primeira característica é a indivisibilidade. Primeira característica desse cara aqui, ó, dos direitos fundamentais. Se você está com dúvida, é aquele que vai do artigo 5º até o artigo 17. Então, artigo 5º até o artigo 17. Esses caras aqui, ó, primeira característica, indivisibilidade. Tá? Ó. E o que nos ensina a indivisibilidade? Indivisibilidade é, não há uma hierarquia entre direitos. Presta atenção, não há uma hierarquia entre direitos. Quer dizer que não há um direito mais importante que outro. Ah, Silvio, mas a vida é importante. É. Só que não há uma hierarquia entre vida e propriedade, por exemplo. Todos os bens jurídicos devem ser igualmente protegidos pelo Estado e respeitados pelo ordenamento jurídico. Consegue entender? Não há hierarquia. Você pode até entender que a vida é importante. E é obviamente compreensível esse raciocínio. Por quê? Mano, pra que você quer propriedade se você está morto? Então a vida é um bem mais importante? Não há hierarquia entre eles, mas é o pressuposto de todos os outros direitos é a vida. Mas não há hierarquia. Anota aí no seu material, ó. Indivisibilidade. Não há hierarquia. Não há hierarquia entre os direitos. Não há um mais importante que o outro. Beleza? Segunda característica. Universalidade. Universalidade. Se você olhar lá na cabeça do artigo 5º, tem uma informação bastante importante para você, que é a abrangência dos direitos fundamentais. Quais são as abrangências desses direitos individuais e coletivos? Brasileiros, seja ele nato ou naturalizado, e estrangeiros. Só que a Constituição fala, residentes no país. Tem uma jurisprudência em cima disso aí. Vamos devagar? Vamos colocar primeiro o conceito disso aqui, ó. Coloca aí. Universalidade. Abrange os direitos fundamentais, tá? Abrangem a todos. Todos. Até os ladrão, todos. Direitos fundamentais abrangem a todos. Tá? Todos. Mas é todos mesmo? Todos mesmo. Bom? Aí aqui, ó, vamos fazer uma observação em cima disso aqui, ó. Vamos colocar um asterisco em cima disso aqui, que vale informação. Aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse asterisco? Eu vou abrir ele bem ali e vou fazer uma observação. Tá. Observação aqui, ó. Observação. Quando você pega o artigo 5º caput da Constituição, você vai ver uma informação que vai lhe ser útil. É a chamada abrangência. Você viu que é universal, né? Já entendeu isso? É autoexplicativo.
Mas qual é a abrangência desses direitos? O que a Constituição fala a respeito disso? Aqui tem uma jurisprudência, cuidado. Se você for ler sozinho, você vai ver que lá na cabeça do artigo 5º está dizendo que os direitos fundamentais, né, individuais e coletivos do artigo 5º, pertencem eles aos brasileiros. Obviamente, o brasileiro, você vai entender que ele pode ser nato ou naturalizado. Aquisição primária ou secundária, né? Que a gente vai ver lá no artigo 12 depois. E também, quem? Os estrangeiros residentes no país. Tá lá na cabeça do artigo 5º, ó. Nós temos os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? O que é ser estrangeiro? Estrangeiros são aqueles caras que não têm vínculo jurídico com a República Federativa do Brasil. O brasileiro tem? Tem. Seja ele por aquisição primária ou aquisição secundária. Ele tem vínculo. E quando o cara não tem o vínculo, ele é chamado de estrangeiro. Tá bom? Esses caras têm direitos fundamentais? Têm direitos individuais e coletivos? Tem, olha só. Só que a Constituição fala. Presta atenção aí, a Constituição vai falar assim, ó. A Constituição Federal vai falar o seguinte. Os residentes no Brasil. Os residentes na República Federativa do Brasil. Se você faz somente a leitura e vai com isso para a prova, você pode se confundir, porque o STF entende, através de jurisprudência, que os residentes e também os não residentes no país também têm. Ó, os residentes e também os não residentes. E não residentes também. Tá? Tanto residentes quanto não residentes no Brasil também possuem o quê? A abrangência desses direitos. Lá está lá na cabeça do artigo 5º, inviolabilidade quanto à vida, à liberdade, à segurança, à propriedade. Está vendo lá? Entre outros. Então, a inviolabilidade dos direitos individuais abrange tanto a brasileiros quanto a estrangeiros, residentes ou não. E eu te dou um exemplo. Vem um estrangeiro aqui, faz um menino aqui. Ele tem um herdeiro aqui, não tem? Aí ele morre, ele quer deixar a herança. Só que o cara não mora no Brasil, o cara que morreu. Então acabou, perdeu? Inclusive a Constituição sobre isso fala o seguinte, beleza, o direito de herança, ele é válido, tá bom? Inclusive prestigia-se a lei do morto. Lá na Constituição está escrito lei do cujo. Ou seja, a lei que for mais benéfica para o menino, aplica-se. Se for a do morto, mesmo em território estrangeiro, aplica-se. Olha a curiosidade. A regra não é a territorialidade? É. Só que existe essa exceção. Ó. Pensa comigo. Tem uma herança de um estrangeiro, e vou dar um exemplo aqui bem grosso, mas aqui cobra-se 27%. O outro país cobra 13% e favorece o quê? Quem que favorece mais o menino que vai receber herança? A lei do cujos. Tem um exemplo aqui bem... Tá entendendo a coisa? Então olha a proteção constitucional que corrobora com esse entendimento do STF. Show? Fechou? Vamos lá, vamos avançar? Primeira característica, divisibilidade. Segunda, universalidade. Terceira, imprescritibilidade. Imprescritibilidade. O que é imprescritibilidade, pessoal? A prescrição é quando... Vou trazer para a esfera penal. A prescrição é quando o Estado, que é o detentor do chamado ius puniente, ele perde o direito de punir a pessoa pelo simples transcorrer do tempo. Prescrição é você perder um direito porque o tempo passou. É isso. Isso é prescrição, tá bom? Só que esses direitos individuais, coletivos, tá? Esses direitos aqui fundamentais, eles não prescrevem. O que isso quer dizer? Quer dizer que não vencem. E o decurso do tempo não age sobre eles. O decurso do tempo, você passe o tempo que passar, o direito é seu direito. Consegue entender? Isso é a prescrição. Então, é uma característica, é a imprescritibilidade. Você vai anotar aí, olha só. O decurso do tempo não
intervém. Passe o tempo que passar. O decurso do tempo aqui não é importante. Uma outra característica. Então, pessoal, tranquilão? Estão acompanhando? Devagarzinho a gente vai montando esse alicerce aí bacana. Vocês vão ter uma puta base aí para acertar a porra toda. Outra característica importante é a indisponibilidade. Pessoal, dispor quer dizer abrir mão. Indisponibilidade quer dizer, então, você o quê? Não pode abrir mão, entendeu? Olha só. É a indisponibilidade. Ninguém pode abrir mão dos seus direitos. Você pode até não exercê-lo. Ah, eu quero ficar em casa, não quero usar meu direito de ir e vir. Pode fazer isso? Pode. Mas o dia que você quiser sair, você sai? Sai. Tá entendendo a coisa? Você tá com uma doença terminal, aí você fala assim, olha, eu quero abrir mão do meu direito à vida. Você pode fazer isso? Não pode. Não existe eutanásia nesse país. Inclusive, se alguém faz isso em você, comete qual crime? Comete homicídio. Agora, se eu dou a corda pro cara se matar, eu cometo outro crime, que é induzimento, instigação e auxílio ao suicídio. Eu dou a minha arma pro cara, vai lá, me mata. Eu não vou matar você não, porque é crime de homicídio. Aí é crime de auxílio, induzimento, instigação ao suicídio, que também tem como signatário aí, juiz natural, o tribunal do júri, que tem competências para julgar crimes dolosos contra a vida. Cuidado, tá bom? Beleza. Você pode até não abrir mão. Ah, eu não quero. Não quero, tô cansado, tô com depressão, eu quero me matar. Por isso que o cara tá lá na beira do precipício, já reparou? O cara sobe na beira do precipício lá, aí o bombeiro vai numa cordinha assim, vai correndo e dá uma voadora na boca. Já viram isso aí? Pode, não pode? Pode. Esse é um excludente, não é? É o quê? Estado de necessidade, né? Há uma ponderação de juízos, né? Cuidado, essa porra vai cair na sua prova. 5 dentes da boca da pessoa que eu arrancar na bicuda é uma lesão corporal, mas a vida dela é um bem muito maior. Então eu preciso proteger esse bem. 5 dentes está de graça. Tá entendendo? É assim que funciona. Claro que não nessa violência. Quem pensa em ser bombeiro aí? Ninguém. Vocês querem ser polícia. Eu quero é matar, se só mata. O pessoal quer meter o pé na porta. Né? Quantas portas vocês querem quebrar na pernada? Várias? Muita, né? Quantos abusos de autoridade vocês querem cometer? É inconcebível você querer ser policial e achar que não vai responder por... para, padrinho! Claro que vai responder. Claro que vai responder. Tá? Nunca respondi mais de 5 por ano, porque também tem limite. Tá doido, vai responder. Eu quero ser um policial da... Mano, você vai ser da lei. Mas a lei de abuso de autoridade... Cara, quer saber? Olha como é que se responde a abuso de autoridade. É algemar um cara sem fundamentar. Se tiver perigo de fuga, resistência ou risco para a equipe. Se não tiver isso, você cometeu abuso de autoridade. Tá vendo? É simples você cometer, é um crime fácil. Mano, você ser policial, não pensa você que... Né? Eu sempre... Não devia falar, mas eu vou. Só entre nós aqui do online, no máximo, todo o Brasil está me vendo. Só entre nós aqui da República Federativa. De vez em quando, a gente comete algumas coisas, assim. Às vezes não quer cometer, mas comete. Aí você tem que ir lá responder. Você vai responder, não tem como. Você vai ser policial, tá achando que vai ser como? Né? Você acha que é só usar a PT na cintura distintivo no peito e acabou? Você vai lá conversar lá com o Ministério Público às vezes. Num procedimento chamado PIC. Não é PIC, é PIC. Procedimento de Investigação Criminal. O nome é esse mesmo. Olha, cara, calma. Né? Vai cair na pica? Vai. Adoro, né? Vamos lá, vamos seguir aqui. Qual o próximo aí? A indisponibilidade quer dizer o quê? Que você não pode, olha só. Não pode abrir mão do direito. Abrir mão. Não pode dispor do direito. Não pode abrir mão do direito. Você não pode abrir mão do direito.
Mano, você pode até não usá-lo, mas abrir mão você não pode. Tá? Você não pode. Oi! Tell me what to do now. Não é a mesma coisa, é sinônimo. Sinônimo. Uma coisa. Beleza? Vamos anotando. Esses nomes são. Eu trouxe esses nomes desse jeito, porque recentemente é assim está cobrando. Mas tem alguns sinônimos. Mas se você capta a ideia central, não tem maior problema em relação a isso aí, não. Vamos para outro? Outra característica aí, pode cair na sua prova, é o efeito vinculante dos direitos. Vincula todas as esferas de poder, todos os poderes da União. Então vamos colocar aqui, ó, efeito vinculante. O que é o efeito vinculante? Quer dizer que vincula todos os poderes da República. Todos os poderes da República. Mais uma característica aí, tá? Mais um pra gente aqui. A interdependência. Interdependência. Vamos anotar? Ó, outro. Interdependência. Interdependência. Pessoal, a interdependência é o seguinte, um direito, ele não exclui o outro. Tá entendendo? Posso dar um exemplo bem zoado? O ensino, por exemplo, público, ele tem que ser patrocinado das séries iniciais, preferencialmente pelos municípios, né? Nas séries finais, preferencialmente pelo Estado, assim diz, além do artigo 205 até o 214 da Carta Maior, diz também a lei, quem é professor aí da rede? Ninguém? A rede de educação, ninguém é professor? Então tem a LDB, que é a lei 9293/96, né? É LDB. Sabe que eu fui professor da rede aqui? Bota fé? Foi do concurso de 2010 aqui. Dei aula até 2014, 15, até 16. Era. Ah, não, olha a sua cara. Te dei aula. Tava só ficando velho para um caralho, tá vendo? É, não falava para aquela época, era da igreja e tal. Vamos lá, vamos seguir aqui. Depois a gente vê esse momento bonito aí. Eu te dei aula? Te dei aula em algum momento da vida? Então foi no Centro de Ensino Médio 2 do Gama, no ano de 2013. Você era do terceiro ano H. H? Ah, eu não falei pra vocês. Não, é verdade. Mas a minha memória é fotográfica. Não sei se deu pra perceber. Já viu um filme chamado Minority Reporter? O cara vai vendo as paradas assim? Minha mente é desse jeito. Por alguma razão. Por alguma razão ela é assim. Prazerzão tá aqui. Vamos lá? Interdependência. Sou eu mesmo, cara. Aquele cara lá mesmo. É. Vamos lá, vamos arrochar? O que é interdependência? Um direito não exclui o outro. As pessoas estão me olhando assim assustadas. Calma, gente. Tranquilo, tô indo devagarzinho, tá? Um direito não exclui o outro. Aí agora você quer ser polícia. Seu pai sabe? Um direito não exclui o outro. Um direito não exclui o outro. Ou trabalhou comigo, não, ela foi a Ana mesmo. Novinha demais, tá? Oi? Um máscara ainda lembro. Bom isso, né? Gostoso isso, né? Dá uma bicuda nesse jeito. Pô, foi mal aí, irmão. Só quis fazer. Aí. Cara, faça o que seu coração pede, perdão, tá? Só quis dar uma bicuda no giz. Por quê? Essa aula, porra dessa aula é minha. Tá escrito aqui, ó. Vou baixar. Pessoal, vamos mais um. Pessoal, tranquilão? Vamos captando a ideia? Vamos mais um? Queria colocar aqui embaixo, mas vai ficar muito apertado. Vou passar pra lá, tá? Posso apagar aquele lado? Tá anotado? Não dá licença. Então vai ficar muito apertado aqui. Vou falar pro Léo que você me molhou.
acabou com meus sonhos. Ser polícia, porra. Cara, por que uma pessoa estuda pra ser polícia, né? Que loucura, né? G. Pessoal, letra G aí, de gato, de professor Silvio. A letra G é o seguinte. De longe, é o que mais cai em concurso. De longe, de longe. De longe. De longe mesmo, assim. De cada 10 questões 9 é esse princípio aqui. Chama-se universalidade, já falei, chama-se relatividade. Tá bom? Nenhum direito é absoluto. Então, vamos anotar? Chama-se relatividade. Relatividade. O que é relatividade? Nenhum direito é absoluto. E isso é importante você compreender. Que eu vou ensinar para você aqui agora. Ó. Nenhum direito é absoluto. O que isso quer dizer? Que se nenhum direito é absoluto, quer dizer que todo direito comporta o quê? Exceção. Tá entendendo? Essa é a regra. Regra. Nenhum direito é absoluto. Defenda isso. Qual que é o direito mais importante para vocês? Vida. Então, se isso é verdade, a Constituição tem que prever um meio de que eu possa ceifar a sua própria vida. Não tem? A Constituição fala em pena de morte? Fala. Em qualquer exceção, caso de guerra, declarado, tem pena de morte. Tá bom? Tem. Se a vida pode ser limitada, fala outro. Propriedade. Bom, propriedade, se não cumpre a função social, o Estado pode fazer uma requisição administrativa, não pode? Chegar lá e falar, ô filhão, eu vou usar aqui, está em iminente perigo público, eu vou usar a sua terra. E no caso de, sei lá, de uma desapropriação, eu vou inundar a sua fazenda para fazer uma hidrelétrica. É limitar o seu direito individual? É, pela supremacia do interesse coletivo. Tá entendendo a coisa? Então, todo direito, ele comporta uma exceção. Tá entendendo? Todo que você falar. Só que tem exceção doutrinária. Aliás, duas. Eu quero que você frise aí. Regra é isso. A regra é isso. Fechou? Só que tem exceção, filhão. E eu já vi o CESP cobrar por mais de uma vez. Exceção 1. Direito a não ser torturado. Direito a não ser torturado. Pela doutrina, isso aqui é doutrina. Primeira exceção doutrinária, o direito a não ser torturado. Vamos dar exemplo? Olha só, olha só, a doutrina pensa assim: nada justifica a tortura. Ah, mas eu estou fazendo aqui um juízo de valor e eu acho que se eu pegar um alicate de unha e arrancar a unha do cara para ele falar cadê a droga, vai ser bom. Não. Não acontece isso no Brasil. Pegar o cara, colocar dentro de um saco e tampar a sua respiração, isso não existe no Brasil. Existe lá na Malásia. Não existe, não, brincadeira, Deus me livre. Você é doido, velho. Deus me livre. Então, torturado. Beleza? Entendeu a coisa? Só que deixa eu dar um exemplo para vocês. Vamos ver se vocês vão ser polícia ou não. Considere um psicodoido agora. Tem um colégio. Tem 100 crianças nesse colégio. 100 crianças. Aí você está lá no seu patrulhamento, tá lá, patrulhando, aí você encontrou um cara. Aí o cara, você me prendeu, polícia. Acontece que eu coloquei uma bomba naquela escola. O quê? Implantou uma bomba na escola? Foi. Aonde? Eu não falo. Fala? Não. Só falo na presença do meu advogado. Não vou falar. Ela vai explodir em 4 minutos. Não dá tempo de tirar as crianças. As crianças vão morrer. Não tô rindo das crianças não é isso, né? Tô rindo, não sei por quê. É, Tourette. Então, olha só. Tá ligado? Você não... Vamos lá. Aí, não é pra ter rido não. É um momento ruim para ele. Então, olha só. Se liga. Na sua cabeça, no seu coração, no seu juízo, seria lógico você pegar o cara, sentar ele numa cadeira e falar: cadê o baiano? Cadê o baiano? Não sei, senhor. Pegar um cara
e afogar ele num copo d'água com a camisa na cara, te parece razoável para salvar 100 crianças? Posso ser sincero? A mim parece. Tá entendendo? Gente, tem que ser sincero aqui nesse momento. Não tem ninguém vendo, só o Brasil todo me vendo. Gente, estou falando didaticamente. Em um mundo... em um mundo diferente, não didática, por favor. Pois o nego pega só isso, aí eu apareço lá no YouTube. O professor defende a tortura em sala de aula. Aí eu vou ter que passar na delegacia e passar o meu cu pro nome do delegado, que eu tô fudido. Né? Não devia ter falado isso também. Mas vamos lá, vamos seguir aí. Aí, na sua cabeça, ele parece plausível você pegar as crianças, salvá-las dessa maneira? Me parece, vamos ser sinceros. Tá entendendo? Entendeu? Você pegar sei lá, um cabo de vassoura e enfiar no cu do cara. Assim, não tô falando, não defendo isso. Fica claro, mas tô dizendo que no juízo de ponderação, o seu lado humano, desculpa aí se alguém se sentiu ofendido aí, não quis dizer isso. Eu quis, mas não foi muito assim, foi pouco. Isso lhe parece razoável? Parece, para salvar as crianças. Só que não defenda isso. Nunca! Porque a doutrina fala que nada justifica a tortura. Nada. 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 Aí as crianças. Brum. O ML vai ter trabalho. Exato, né? Mas é que a doutrina defende, tá bom? Beleza? Sossegado? Sossegado. Outra exceção também que comporta aqui é o direito de extradição do brasileiro nato. Lá no artigo 5º, incisos 51, fala a respeito desse fenômeno chamado extradição. Que é pegar o vagabundo e entregar para um outro país para ele cumprir uma pena lá. Brasileiro nato nunca pode ser extraditado. Também está aqui, ó. Ó, a extradição de brasileiro. Léo, ele falou enfiar o cu no... Tá, brasileiro nato. Léo tá vendo, gente. Um abraço, Léo. Essa turma é do essencial, não aguenta tantos palavrões. Tô brincando, não falou isso não. Camila, do essencial. Essencialmente bobagento esse menino. Não tá escrevendo. Tentando ser do essencial. Deve ser. Pessoal, então a extradição de brasileiro nato pode? Nem por um caralho. Não, nada justifica isso. E essa terceira, digamos que ela não é pacífica ainda, mas eu vou anotar. É bom. Informação não quer demais. A doutrina considera uma terceira exceção aqui, também, que é referente ao direito de não ser escravizado. Não ser escravizado. Você fala, como assim, Silvio? Gente. Hoje existe uma situação que é análoga à situação de escravo. Qual é? O cara vai num lugar que tem um monte de gente carente, são os vulneráveis sociais, e fala, amigos, eu tenho uma fazenda que fica na puta que me pariu. E essa fazenda vai ter muita diversão e alegria. E oportunidade de trampo. Aí o cara fala, porra, tô me ferrando aqui, vou trabalhar na fazenda para dar uma vida melhor pra minha família. E vai. Chega nessa fazenda, o cara fala, você vai ganhar R$2.000 por mês. Não, vamos melhorar por semana. Cada semana que passar, você vai ganhar R$2.000. R$2.000 por semana. Aí o cara fala, caramba, que legal. Aí chega lá, o fazendeiro cobra R$1.000 de moradia, R$500 de alimentação, R$400 dos insumos que ele utiliza, como ferramentas, pá, enxada, R$80 só pelo sorriso e dá R$20 na mão dele. Tá entendendo? Isso é a situação de quê? Dos escravos modernos. É uma situação análoga à escravatura. Tá entendendo a coisa? E isso, inclusive, é razão para que se ocorra o perdimento da terra. Como é que chama esse fenômeno? Confisco. Depois a gente fala lá na limitação do patrimônio. Confiscar uma terra, isso também é causa. Colocar a pessoa para trabalhar na terra, né? E nessa situação que eu acabei de narrar, são os escravos modernos. É pau, beleza? Então, comporta essas 3 exceções aí. Porém, você vai entender que nenhum direito ele é absoluto. Princípio da relatividade.
Deixa eu ver do meu roteirinho aqui, o que eu preciso falar mais. Antes de entrar no artigo 5º, 10 horas. Marca correto. Sem medo. Só que, olha, eu coloco isso mais por vacina, tipo, para você ficar ligado. Como é que o CESP cobra isso? O CESP vira e mexe o CESP. Cara, isso é sério. 2020 cobrou várias vezes. Cobrou várias vezes isso aí, perguntando se determinado direito admitia exceção. Todo direito admite exceção, essa é a regra. Admite. Não é isso. Nenhum direito é absoluto. Se nada é absoluto, quer ver? Eu vou dar uma ideia para você. Isso vai cair na PRF, que é lá na defesa de Estado e instituições democráticas. É o artigo 136 e 137, Estado de defesa e sítio. Tá? Isso vai cair. Isso é uma limitação? É, do seu direito de ir e vir, da sua liberdade de ir e vir, da sua liberdade de reunião, da sua liberdade de associação, da sua liberdade de correspondência. Tudo pode ser limitado. Então, nenhum direito, cara, memoriza, nenhum direito mesmo é absoluto. Tá faltando um aqui, cara, H. Vamos colocar aqui logo para finalizar. É a historicidade. Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó, o último. Historicidade. O que nos ensina a historicidade? Quer dizer que os direitos fundamentais, eles são produto de uma evolução histórica. Eu explico para vocês. De uma evolução histórica. Vou explicar desse outro lado aqui, ó. Gente, os direitos fundamentais, presta atenção, gente, é muito detalhe, tá? Os direitos fundamentais, eles são produtos de uma evolução histórica. O que isso quer dizer? Quer dizer que os direitos fundamentais, eles não brotam na sua vida do dia para a noite. Tá? Eles é produto de quê? De uma evolução temporal. Sobre isso, surge mais um tópico para a gente comentar, que é o tópico 3, que chama-se dimensão ou geração dos direitos fundamentais. Que é isso que a gente vai falar agora antes do intervalo. Tá? Vou apagar aqui. Vamos seguir. Não temos tempo a perder. Só muito detalhe, tá? Se tiver alguma dúvida aí, pode falar. Como eu falei que a historicidade é uma característica importante, surge aqui o terceiro tópico dessa aula, da aula 2. Terceiro tópico, nós vamos conversar aqui sobre a geração dos direitos fundamentais. Doutrina ainda, tá? Se a historicidade aqui é importante, vamos conversar sobre ela aqui, ó. Então, olha só. Geração ou dimensão dos direitos fundamentais. Para a prova, você vai ter que saber 3 gerações. Nós estamos no limiar de uma quinta, de uma sexta hora, mas não são pacíficos. Tá? Para Paulo Bonavides, por exemplo, nós estamos no limiar de uma sexta geração. Só que o que ele encaixa na sexta geração, para outros autores, encaixa-se na quarta geração. Então fica difícil ter uma hegemonia de raciocínio da quarta, quinta e sexta geração. Então eu vou te ensinar 3 gerações, mas eu vou comentar das outras. Mas eu vou te ensinar 3, que essas 3 é tranquilo, você entender. Primeira delas. Primeira geração. Vou fazer um quadro aqui, tá? Segunda geração. E
terceira geração. Isso aqui você tem que saber. É tranquilo, não é difícil não. Nenhuma dúvida no... Então, let's bora. Primeira geração, olha só. Primeiro você vai entender que as gerações dos direitos, uma não vence a outra. Não é isso. Uma incorpora a outra. Elas são incorporáveis entre si. A primeira geração vem, cria-se a necessidade da segunda geração, cria-se a necessidade da terceira e assim sucessivamente. Você vai entender que a evolução histórica, os anseios da sociedade, ele faz com que nasça novas necessidades. Gente, lembre-se, o anseio social cria leis. Não leis criam anseios sociais. Dou um exemplo para vocês. Há muitos anos atrás, lá em 1900 eu garoto, tinha uma novela, cara, de uma mina, ela fazia um par romântico com um camarada. Quem é da década de 84 aí, igual eu, 80 e poucos aí, tá ligado? Tá ligado, né? Como é que chama a novela? Eu até esqueci, meu. Essas informações assim, útil, eu não guardo não. A mãe dela é Glória, o nome. Pires. Tá? É escritora de novela. Pérez, não é Pires não? Nossa, me senti na revista Titi aqui agora. Tô brincando, desculpa. Brincadeira, tô zoando. Vai corrigindo aí, galera. Respeite Yasmin, que é o nome da personagem dela, né? É a Daniela Pérez, né? Daniela Pérez. Essa menina, como é que chama o cara? Guilherme de Pádua, né? Caralho, nega é muito bom na fofoca. Me sinto, né? Aí o cara fez o que com essa menina? Pegou uma tesoura e matou ela. Eles eram um par romântico na novela. Por alguma razão, o maluco tava pegando ela na vida real. Aí falou, vamos matar ela? Aí juntou a esposa, o Guilherme de Pádua, que no caso era amante da Dani. Oxi, aí matou a menina. Silvio, onde você quer chegar? Nesse momento, esse crime criou uma repercussão nacional muito grande. Foi na década de 90, bem no início. Tanto é que veio a Lei 8.072 do ano de 90, chamada Lei dos Crimes Hediondos. São crimes mais crimes que os outros crimes. São crimes que alcançam o ápice da reprobabilidade social. E nojo, exemplo, estupro, todas as suas formas. Tá entendendo? Latrocínio, que é a subtração do bem, quando ocorre a morte da vítima. Não é um roubo seguido de morte, não fala isso. Não é assim, tá? Mas é assim. Extorsão, um resultado de sequestro, um resultado de morte também, tá? Tem uns crimes mais bizarros, que é, por exemplo, falsificação, corrupção e adulteração de produtos terapêuticos e medicinais. Essa porra é bizarra, mas é um crime hediondo. Enfim, os anseios da sociedade e o homicídio qualificado, que foi o caso. Tá? Motivo torpe, né? Muita gente gosta de falar triplamente qualificado. Não é bem assim também, não existe essa porra não. Homicídio qualificado, tá? Também ele é considerado hediondo. E é aí que eu quero chegar. Cria-se a Lei 8.072 de 90. Percebeu que claramente os anseios da sociedade cria leis? Por exemplo, a Lei 8.069 de 90. Vem a Convenção de Havana antes. Conversa-se sobre os direitos da criança e do adolescente e do menor infrator. Tá entendendo a coisa? Cria-se o quê? A necessidade de ter um estatuto, que é o ECA. Então perceba que os anseios sociais, em 97, nego na Baixada, foi até um pouco antes disso, mas a discussão foi até 97, onde os caras lá na década de 94, mais ou menos, na Baixada Santista, os policiais estavam pegando a galera e eles batendo na sola do pé. Lembra disso não? Batendo na sola do pé dos caras. Não lembra disso? Torturando os caras. Aí vem a Lei 945597, Lei Anti-Tortura, ou Lei de Tortura, tanto faz. Entendendo? Os anseios da sociedade sempre vão criar leis. E aqui nas dimensões não é diferente. Vou dar um exemplo. A primeira geração surge em qual contexto? Não se preocupe com um momento exato histórico. Isso não vai cair na sua prova. 1900, não, isso não vai cair. Mas pensa, o rei absolutista existia. O rei, a figura do rei. O que o rei fazia? Fazia as leis. E quem estava sujeito às leis? O povo. Percebeu? Cria-se o rei cria as leis e
sujeita-se o povo às leis que o rei criou. Só que qual que é a segurança jurídica? O rei era ele quase uma divindade. Ele estava acima das leis. E as leis acima do povo. Fica fácil. O rei não tem que se obrigar à lei. Aí o rei invade propriedade, toma a propriedade do cara, aumenta os impostos, o tanto que ele quiser. Come a mulher do cara. Não tô brincando, não. Lá no reino... Quem já viu aquele filme Coração Valente, do William Wallace? Aquele filme é um retrato da era medieval. Qual era a lei de núpcias. Como é que era a lei de núpcias? Eu vou te explicar aqui. Era o seguinte, se você casasse, o rei olhasse, ele teria de ter direito a despojar à noite com a sua esposa ou com você. O quê? O rei vai comer meu rabo? Não sei, se o rei quisesse. Não devia ter falado isso também, desculpa. Mas é o absolutismo do Estado. Perdão aí. Pessoal mais sensível aí que não são das carreiras policiais, desculpa. Eu tô me segurando aqui. Quando eu vejo as pessoas, eu não posso ver a boca, né? Então, mas os olhos de vocês falam muito. Vou me acalmar. Então, tá entendendo? Imagina você casar e a primeira noite ser do rei. Aí o rei, vou pegar a sua esposa? Não, você. Não, rei. Comecei o rabo. Ai, meu Deus. Mano, isso é um absurdo. Tá entendendo? Mas isso acontecia. Só que aí as pessoas falam, não, rei, o que é isso? Não vai me comer. Pera lá, rei. Vamos mudar isso aqui? Vamos. Aí o rei continua fazendo a lei? Só que o rei fica o quê? Abaixo das leis que ele mesmo cria. Começa essa ideia inicial de segurança jurídica. Rei, se você escreveu outrora, que a propriedade tinha que cumprir tal requisito, você não pode tomá-la aqui à toa, não. Se o imposto era 5%, é 5%. Não vem me pegar 10%, não. Tá entendendo? Se você quer me processar, me processe pelo devido processo legal. Respeite a minha liberdade. Não vem me prender à toa. E ia passando. Da puta. Prende. Não, pera lá. O que eu cometi? Qual crime eu cometi? Essa é a primeira geração. Consegue entender? Você captou a ideia da coisa? Agora vamos colocar no seu caderninho aí. Coloca aí. Primeira ideia da coisa. Primeira geração. Surge em qual momento? Qual que é o foco aqui? O foco é a liberdade. Surge a necessidade, impõe ao Estado, coloca aí, impõe ao Estado, nesse caso o rei, né, não fazer. Não fazer, Silvio, isso, não fazer. Ou uma liberdade negativa. Liberdade negativa. O pessoal do online. Eu tava vendo essa aula com a minha mãe do lado. Desculpa. Pessoal, foca a liberdade. Impõe ao Estado o quê? Pessoal, é Estado abstenzista. Abstenção. O Estado é obrigado ao quê? A não fazer. Não é uma relação de confronto entre o povo e o rei? É. E o que o rei tem que fazer? Me solta a porra. Deixa aí. Para de zoar o bagulho. Tá entendendo? E aqui dentro, exemplo. Vamos colocar exemplo que cai na prova. Vou dar o que cai na prova, porque eu sou desse. Tem M, tá? Tá aparecendo um N. Beleza? Exemplo, liberdade. Direito à vida. Propriedade. Tudo isso é oriundo de qual geração? Da primeira. Olha isso. Primeira geração está em tela para você aí, ó. Primeira geração está em tela aí, ó. Qual que é a liberdade? Revolução Francesa, liberté. Beleza? Qual que é a liberdade? Impõe, obriga o Estado ao quê? A se abster de ferrar a vida do indivíduo. Deixa o indivíduo em paz. Impõe ao Estado a liberdade o quê? Negativa. Pergunta do CESP. São exemplos de direitos negativos a vida e a liberdade e a propriedade, valendo a sua dignidade, certo ou errado? É assim que cobra. É assim que cobra, padrinho. Confia, padrinho. É assim que cobra. Foi? Entenderam? Sim, não, eita. Quero mais giz. Entenderam, galera? Cegado?
Pessoal de trás, tranquilão? Tá ouvindo bem? Beleza? O conforto de vocês aqui é primordial, né? A gente preza por isso aqui. Mano, aí surge a segunda geração. Você entendeu que a primeira geração incorporou. As pessoas, ou seja, o rei não podia chegar lá e guilhotinar o camarada por nada. Tomar a terrinha dele por nada. Não pode. Tem o devido processo legal. Aí se você captou exatamente o que eu estou falando, surge qual direito bacana que surge aqui, que vai cair no seu material? Remédio constitucional chamado HC, habeas corpus. O habeas corpus surge nesse contexto, na primeira geração, e está expressamente no edital da PRF, remédios constitucionais. Habeas corpus, que do latim significa que traga o corpo. Mas traz o corpo para quem? Para o juiz ver se ninguém bateu nele. Tá bem aí, filhão? Bater em você? Um chute no cu, mas tá... Então, já que não bateram no indivíduo, é o habeas corpus. Traga o indivíduo pro juiz ver. Pra ninguém enfiar nada. Né? Enfim, entendeu o que eu tô falando? Beleza. Tá entendendo, cara? Capta a ideia central das coisas, que você vai ver. O direito constitucional, ele é uma teia de eventos. É muito bom, cara. Às vezes eu choro da aula de direito constitucional. Eu sou emotivo com isso aqui. Sério? Já acordei de madrugada altas vezes pra chorar por causa disso. Que é muito bom, mano. Tá entendendo? Eu acho. Vamos lá. Segunda geração. Cara, ensinar isso aqui pra mim, velho, é muito... Eu tenho uma tranquilidade pra ensinar isso aqui. Eu me sinto tão à vontade que às vezes eu falo até palavrão. Eu tento me segurar. Tem que manter o decoro. Eu sei. Já me avisaram, já me pediram, já me multaram. Mas não adianta. Né? Carreira policial, né? Eu não sou das carreiras policiais. Tá, desculpa. Quem não é, desculpa. E quem é, essa porra mesmo. Que você acha que você vai ver o que na rua? Você vai ver na rua. Senhor ladrão, por gentileza, pode colocar sua mão na parede? Eu não coloco. Olha, coloque, senão terei que fazer eu o uso seletivo da força. Terei eu que imprimir ao senhor uma certa desconforto físico previsto em lei. Eu não gostaria dessa situação, tendo em vista a dignidade da pessoa humana. A gente faz quase isso. Engraçado. Bora lá, o segundo, foco. Foco é a igualdade, que da Revolução Francesa, igualité. Tá? Foco é a igualdade. Quantas horas? 9 em ponto? Pontinho? Vou explicar só essa, aí eu libero, tá bom? Pode ser? Pode ser? Eu quero comer minha sopa. Então, peraí. Igualdade. Pessoal, igualdade. Aqui é diferente, cara. Aqui vai impor ao Estado o quê? Uma obrigação de fazer. Então, impõe ao Estado uma obrigação de quê, pessoal? De fazer. De fazer. O Estado é obrigado a fazer nesse caso. A gente chama isso aqui de liberdade o quê? Positiva ou direitos positivos, Liberdade positiva. Liberdade positiva. Exemplo. Artigo 6º da nossa Constituição. São chamados direitos sociais. Educação, saúde, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à infância e à maternidade. Tudo isso é o rol dos direitos sociais. E são direitos de qual geração? Segunda, que obriga o Estado a fazer. Aqui o Estado tinha que deixar solto. E aqui o Estado é obrigado a quê? A fazer. Olha a puta da diferença aqui, meu. Tá vendo? Isso aqui cai em prova, isso aqui cai. Estado, me solta. Não tome minha mulher. Não tenta fazer coisas ruins no meu traseiro, né? Agora a segunda geração. Liberdade é o quê? Positiva. Estado, você é obrigado a assistir aquelas pessoas. O Brasil ele é um Estado assistencialista? Está lá expresso no artigo 6º, direitos sociais, educação, saúde, né, moradia, trabalho, transporte, lazer, previdência social, proteção à infância e à maternidade. É o rol do transporte, trabalho. É o rol dos direitos sociais, que impõe ao Estado uma obrigação de fazer. O seu trampo, o Estado é obrigado a dar um jeito. Saúde, você tem lá o SUS.
Segurança, você não precisa de arma, não, porque o Estado vai te dar segurança. Né? Igual a cara dele, mas vai. Segundo a Constituição, tá? Beleza? Tranquilo? Então, depois do intervalo, para não ficar muito extenso, a gente volta, faz uma síntese geral aí e aprofunda na terceira geração. Até lá.